Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rafael da Red Agro. Nós vamos fazer a gravação de mais um episódio do nosso podcast, que é o Redcast, o podcast da Red Agro, que ajuda você na comercialização agrícola. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco mais diferente aí da comercialização. Hoje nós vamos falar sobre as emoções, o quanto que as emoções impactam, nas decisões da comercialização agrícola. E para nos ajudar no desenvolvimento desse tema, e explicar um pouco mais sobre as emoções, hoje aqui conosco o Gleidson vai nos ajudar a desenvolver, tirar essas curiosidades aí que impactam aí nas tomadas de decisões da comercialização agrícola. Gleidson, muito obrigado, seja bem-vindo ao podcast da Red Agro. Legal, muito obrigado pelo convite, estamos muito felizes aí pelo convite e espero conseguir ajudar vocês aí um pouco e o pessoal do agro aí. Bom demais. Gleidson, antes de a gente entrar nessa parte, nesse conteúdo, das emoções, conta um pouco da sua história, da sua formação, a sua relação aí com o agronegócio. Legal. Eu nasci no agro, Família de pequeno pecuarista, pequenos produtores de café. Então, nasci no agro, muito forte, e tive algumas vivências no agro aí. Então, como formado aí na área contábil, eu sou daquela época lá de trás, os técnicos contábeis, que já era uma formação, depois fiz psicologia e todas as pós aí voltado na área de negócios mesmo, Então, hoje são mais de 20 anos aí, conhecendo o agronegócio, conhecendo o agronegócio em 5 países, onde que você sabe um pouco da nossa história aí. Sim. Conhecemos um pouco do agro em 5 países e muito forte no Mato Grosso aí, na região centro-oeste aí. Então a gente tem esse dia a dia aí. E atualmente ajudamos muitas empresas aí também a desenvolver os seus líderes e alguns planos de negócio também. Ah, legal, bacana. Agora sim, para começar, a gente vê que no dia a dia o produtor, não só produtor rural, vamos abrir, produtor e gestores, tem algumas dificuldades em tomar decisões voltado para a comercialização, se vende ou não vende. E aí a gente começa aqui, como que as pessoas, como que é o processo de tomada de decisões, que as pessoas fazem para tomar decisão, o processo de tomar decisão das pessoas, como que funciona no cérebro das pessoas? Legal. Tomar decisões sempre a gente fala da razão e a emoção, então isso é uma coisa muito claro para todos, E vindo para cá me recordei, puxa, falar de Red Agro, campo, lembrei que muita parte da história começou no Jardim do Éden. Falar de Jardim do Éden é onde que eles conversavam diariamente. A história diz que Jesus ia diariamente, conversava no lugar prazeroso, com Adão. Ou seja, o diálogo no campo, o caso nos fala que começa diariamente, todos os dias, as pessoas têm que reservar esse espaço dentro do campo. Um belo dia, dessas reuniões diárias, quem é do campo aí faz o DDS, Diálogo diário de segurança, um desses encontros, chegou lá numa hora, Adão escondeu, estava com vergonha, envergonhado. Mas por que Adão estava envergonhado? E aí Adão foi chamado novamente e Adão apareceu com dúvidas. Adão estava com dúvidas daquilo e sentiu-se envergonhado. Não, pode vir aqui, Adão. E aí começaram a conversar novamente. O que eu quero dizer sobre essa história que começou no campo, dos diálogos, sempre são importantes. Correto. Uma coisa importante é quem você está ouvindo, que sempre no diálogo tem algo que parece ser bom, mas não é bom, E a pessoa toma algumas decisões, porque Adão também conversou com outra pessoa, e essa outra pessoa emitiu a Adão a ocorrer um erro. Isso tudo no campo, no jardim. E Adão errou. Mas Adão tinha diálogos com a pessoa todos os dias, mas quis ouvir uma outra opinião. O que eu quero que vocês entendam é que o ser humano é constituído sempre de ouvir coisas, sempre de tomar opiniões. E sempre tem uma opinião que pode parecer boa, mas não é boa, E ele pode levar a ele tomar uma decisão errada. E uma decisão que muitas vezes é boa, ele não está aberto a ouvir ela, porque o ser humano realmente pode ser levado às suas emoções e a decidir. Ou seja, é base do ser humano
né, sempre ser levado emocionalmente nas suas decisões. Ainda mais, nós estamos numa era digital, onde as informações, né, circulam muito rapidamente, né, principalmente no WhatsApp hoje, o principal meio de comunicação, né, até os produtores rurais a gente vê eles muito ativamente no WhatsApp, né? Sim. Informações. Então, o fato de ver, né, ou ouvir pode estar impactando, influenciando nas tomadas de decisões de comercialização, né? Bom, então tem a parte de razão e da emoção. Perfeito. Né? Você consegue trazer alguns exemplos de como que isso impacta, né, nas decisões, como que essas decisões são distintas, né, quando você se toma com base na razão e na emoção? Perfeito. Sim, o ser humano ele é com base na sua razão e na sua emoção. O que ele tem que aprender é entender como ele está. Né? Muitas vezes a pessoa investe no campo, investe no maquinário, muitas vezes não consegue investir nele e ele conhecer as suas próprias emoções. Tem pessoas que são mais, que nós chamamos emocionais, né? São pessoas que nós chamamos, tem uma questão da dominância maior, né? Sempre ela quer tomar decisões mais rápidas, ela não consegue ler um livro todo, você manda um artigo para ela ler, você manda algo para ela ler, olha aqui o conteúdo, olha aqui o relatório que saiu, olha o que saiu da bolsa hoje. Ela não vai ler, ela vai ler o resumo do resumo. E do resumo, ela vai buscar tomar decisões sobre isso. Então, talvez é o cara do WhatsApp. Ele acha que ele leu um WhatsApp, uma informação, ele já está super bem informado sobre aquilo. Tem pessoas que já são mais influenciadores. Falou, mas quem que falou isso? Né? Ele é mais aquele efeito manada, né? Certo. Ele vai no efeito manada. Fulano falou, então é verdade, ele toma isso como verdade. Né? Então, esses são 2 perfis comportamentais. Existe um terceiro perfil comportamental que ele é mais planejador. Né? Então, ele busca ler, ele tem mais medo nas tomadas de decisão, então ele posterga, né? Você passa uma proposta para ele, está visualizando o mercado, ele vai postergar tomar aquela decisão. Né? E tem aquele que sempre decidir para ele é uma dificuldade, ele não consegue decidir sobre as coisas. Né? Então eu tenho aquelas pessoas que decidem super rápidas, eu tenho aquelas pessoas que decidem sempre baseado no que a opinião dos outros, né? Mas decidem rapidamente, mas sem muito viés científico. Correto. Sem muito número, sem muito dado, sem muita informação. O outro que decide totalmente baseado no que os outros estão dizendo, vai no efeito manada. O outro é aquele que tem medo total de decidir. E outro que toda decisão dele, ele vai achar que tem algo errado. Ele fazendo ou não fazendo, sempre vai dar errado. Então, existem esses 4 perfis comportamentais dentro da negociação e também dentro das fazendas. Né? Isso também reflete nas lideranças dele, nas tomadas de decisões. Esse papel que não só o produtor, mas os gestores desenvolvem, né? A sua responsabilidade ali dentro da instituição, da propriedade, do grupo agrícola, influencia também nessa questão emocional, né, de decisões. Muito. Por isso que ele tem que saber qual que é o perfil dele comportamental. Porque se ele é uma pessoa que toma decisões sempre na raiva, ou sempre instintivo, sempre na pulsão, tanto para fazer um negócio, ele tem que saber das consequências que isso pode levar. Então, quando ele acorda, fala, puxa, ontem eu já briguei com a minha esposa. Pô, ontem eu já briguei com o meu funcionário, era um problema desse tamanho, eu fiz desse tamanho. Poxa, eu não estou legal. Então, talvez não estou bom para tomar algumas decisões. Então, esse autoconhecimento é muito importante também no dia a dia. O pessoal que está ouvindo esse podcast vai começar a gravar, vai começar a marcar já a consulta com os psicólogos para ajudar na comercialização. E nesse processo de tomada de decisão, tem pessoas que tomam decisões mais rápidas. Perfeito. Né? E outras demoram mais tempo nos processos de decisão. Isso não quer dizer que ele está sendo assertivo, né? Não. Por isso que ele tem que saber o perfil dele. As pessoas que são mais demoradas, muitas vezes podem tomar uma decisão errada. Porque essas pessoas são muito precavidas, não confiam no outro, sempre tá pensando, mas aonde que esse cara tá ganhando? Aonde que esse cara tá querendo me puxar a perna? Aonde que ele vai tirar ou lograr sobre mim? Enfim, ele sempre tem uma desconfiança, porque o perfil comportamental dele é sempre de desconfiar das coisas. Correto. E aí ele muitas vezes não é aberto a ser mentorado, não é aberto a escutar um consultor,
né? Isso é importante para os consultores também, né? Entender o perfil de quem está na outra mesa. Saber que alguns vão demorar mais, porque faz parte do perfil comportamental. Sim. Tem pessoas que são muito mais instintivas e rápidas. A gente na Red Agro, a gente percebe isso, que o comportamento influencia muitas vezes no trabalho da consultoria. Não consegue... Uns executam o planejamento mais... Aquele que foi planejado. É um acordo, né? É um acordo. Aquilo é um acordo, o planejamento. Consegue executar rápido e com agilidade, não se discute. E outros, mesmo já com planejamento já acordado, já definido, eles ainda... Mas será? Demora um pouco mais de tempo, né? Perfeito. E o mercado, quando a gente fala de commodities, o mercado é muito volátil, né? Muda, da noite para o dia, a dinâmica muda muito. Então, o tempo, para nós, é muito dinheiro, né? É muito. Perde a oportunidade. E falando em decisões, né? Até a gente estava conversando, eu vou trazer um exemplo de um produtor rural que todo ano safra ele contrata e compra fungicida, herbicida para proteger a sua safra lá das pragas. Tendo ou não tendo, ele não pensa assim em inglês, ano que vem eu acho que não vai ter lagarta comendo. Mesmo assim ele vai lá e compra, ele investe em proteção. Então é unânime, ele não espera, ele contrata. E na comercialização a gente já vê outro comportamento. Ele muitas vezes, eu vou esperar, vou aguardar sair algo, eu vou, sabe, sempre postergando. E a pergunta existe processo de tomada de decisões diferentes para esses casos? Porque nós estamos falando de um caso operacional de produção. Perfeito. E a comercialização, que é algo voltado para o financeiro. Existe algo mais emocional que provoca ainda quando a gente fala de financeiro? Existe, né? Diz que a liberdade e o coração tá no bolso, né? Essa é a principal emoção de todo mundo, que realmente o financeiro é o que gera liberdade para muitas coisas. Então isso pode acontecer. Tem pessoas que nós chamamos comportamentalmente, né? Dando nomes aí aos bois, vamos dizer assim. Nós somos as pessoas dominantes. Essas pessoas conseguem decidir mais rápido. Né? Tem as pessoas influentes, que são aquelas que talvez podem variar, né, de acordo com onde que a manada está e ela decidir. Tem as pessoas planejadoras, são totalmente estáveis, elas gostam de realmente ter segurança, ouvir a voz do outro, ler o relatório. E tem aquela outra pessoa que é conforme, ou seja, ela vê o número, ela vê o dado e continua duvidando. Então ela quer ver um outro relatório, ver uma outra coisa. Então o que pode acontecer com essa pessoa? Ela pode ter dois perfis predominantes. Então ela pode, pela maturidade, conhecimento do negócio, ser rápido e agir rápido, porque talvez essa expertise dela de 10 anos, 15 anos fazendo aquilo, lhe dá a segurança para fazer, e talvez ela tenha um perfil comportamental também de conformidade. Ou seja, ela ainda precisa de alguns dados, ela ainda não é tão madura, tem 1 ano, 2 anos fazendo RED, ou seja, ela não ainda se sente segura e dominando todos os conceitos para tomar uma decisão mais rápida. Então, o que ela busca? Talvez mais conceitos, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, levando conhecimento para que essa tomada de decisão seja mais rápida. Que é isso que a gente fala, levar o nível de maturidade dessa pessoa com conhecimento para que ela tome decisões mais rápidas, né? Isso pude ver no dia a dia. Vamos falar aí que eu acompanhei durante 6 anos mais de 1.200.000 hectares de áreas plantadas. Certo. Ou seja, eu estava no campo, vivi o campo, né? Há 18 anos no Mato Grosso, né? Muitos clientes do campo, muitos fazendeiros, né? E grandes latifundiários também tive a oportunidade de conhecer. E isso faz parte do dia a dia. É um ser humano, movido por emoção. E é interessante, porque quando você falando aqui agora, começa a vir os dia a dia ali de conversa com o produtor rural, né? Então, sempre, algumas estruturas têm um produtor rural, que é a decisão final, e ele tem lá um gestor responsável pela área lá de comercialização. Legal. Muitas vezes o gestor já entendeu, ele já viu a oportunidade, e ele tem um comportamento de querer executar, porque ele é a responsabilidade dele. E aí quando ele leva para o produtor rural ou para o seu superior, no caso de um grupo agrícola, perfeito, trava. Não dá continuidade ali, mesmo sendo que, e é interessante isso, no planejamento de comercialização agrícola, a gente coloca lá as diretrizes, né? O que são as diretrizes? São as regras do jogo daquele ano safra. Quanto de risco
aquela instituição ou aquele grupo agrícola, aquela fazenda correr. está disposto a correr. Legal. E lá está escrito assim, ó, você, um exemplo, né? Você pode assumir X, né, de risco naquele ano safra por causa dos impactos que pode gerar dentro da companhia. Tá lá, é regra, né? E aí muitas vezes no dia a dia o produtor, né, aqui a gente fala produtor, Perfeito. mas do modo geral, tá lá, se é 30 que ele pode assumir na diretriz, ele tá 60, tá o dobro do que tá na diretriz. Perfeito. Pô, mas peraí, tá lá no planejamento, a diretriz, mas o que tá influenciando ali Isso que aí. é risco, cara. Pô, você tá o dobro do risco assumindo. Legal, então voltando um pouquinho, o que a gente tem que entender? A maioria dos empresários ou do mundo agrícola, os desbravadores que hoje realmente conseguiram construir todo esse patrimônio, elas têm um perfil comportamental de empreendedores. O empreendedor, quando ele veio para o Mato Grosso, ele veio para o Centro-Oeste, ele já veio correndo riscos. Isso que nós temos que entender. Né? Ele largou tudo que tinha, ou vendeu seu sítio, ou vendeu sua chácara, fez que 2 irmãos também vendessem as partezinhas dele, fez que o vizinho que é amigo também vendesse, e vieram desbravar o Centro-Oeste, né? E vieram desbravar o interior da Bahia também. Enfim, ele já tem um perfil de empreendedorismo, ele já tem um perfil de correr riscos. Isso nós temos que entender. Certo. Porque ele largou a família, largou pai, largou mãe, ou veio todo mundo num caminhão, na mudança, e caiu um pouco de cachorro para um lado, um pouco de porco para o outro, mas ele chegou aqui. Porque ele é um desbravador. Então nós temos que entender que essas pessoas, elas têm isso muito forte. Então muitas vezes eu fiz uma regra, Certo. né? É 60% de risco, é 30% e ele está com 60%. Então tem que entender que esse perfil trouxe ele até aqui. Correto. Qual que é o nosso trabalho? Talvez não é isso que vai levar ele para o próximo nível. Ele não pode mais correr o risco que, querendo ou não, entre aspas, para ele era tudo naquele momento, né? Largar a família, largar a casa, Certo. largar tudo. Era 100%, né? Mas olhando o volume financeiro era pouco. Hoje, esse volume financeiro talvez não é nada para ele. Mas financeiramente é muito. Então isso que ele tem que entender hoje, né? O que trouxe ele até esse nível não vai levar ele para o próximo nível, Certo. né? E esse é um trabalho muito forte a se fazer, porque hoje ele pode comprometer a segunda geração, a terceira geração dele com um negócio errado. Porque ele já construiu, ele não está muito mais preocupado, porque ele já fez. Né? Não sei se é bem isso. É bem isso. E assim, né? A gente criou essas metodologias porque a gente quer, né, que todos tenham tomada de decisões racional. Mas para a gente ser racional, nós precisamos criar alguns indicadores, vamos falar financeiros, alguns parâmetros ali para que seja racional e tome uma decisão racional, né? E é interessante, agora eu tô compreendendo. Eu posso te confundir um pouco? A gente Toda razão, ela é fundo emocional. Né? Vamos separar a emoção de razão. Não tem como, porque o cara que é racional, eu tenho que entender que a razão dele faz parte da emoção dele, que ele tem que estar super seguro cientificamente, embasado para tomar uma decisão que muitas vezes pode ser emocional. É profundo isso, e talvez difícil entender. Talvez você volta o vídeo aí e escuta de novo. Porque é sobre isso que nós estamos falando. E é difícil entender isso, porque até a razão tem um fundo emocional da forma que ele decide. Bacana, interessante. Mas a gente criou essas metodologias, né, para de fato ir checando os processos, né? Porque a gente notou que muitos estavam tomando decisões muito abertas, no sentido assim... mas por que um exemplo, por que vendeu a 150? Era um negócio bom, mas bom de qual sentido? Margem de lucro, geração de caixa. Então começou a colocar os objetivos ali. Perfeito. Mas bacana, legal. Agora os dominantes e os influentes, eles tomam muitas decisões pelo feeling. Então ele vê o lado racional disso tudo, o número, a métrica, mas ele faz assim, me desculpa, né? Vê para onde que o vento tá e toma decidir. E na maioria das vezes a decisão dele tá certa. Correto. Pensa como que ele construiu todo esse patrimônio que ele tem hoje. Certo. Foi assim, foi no feeling. Os que buscam a estabilidade, né, a conformidade, eles já tomam mais decisões métricas. Né? Talvez é o cara que talvez não cresceu tanto
e para ele tá bom, mas ele tem uma safra no armazém, talvez já tenha a segunda safra dentro do armazém, ele já comprou futuro porque ele não quer correr risco e nem gastar dinheiro à toa, então ele já vai comprando futuro para entregar. Certo. Ou seja, é um perfil comportamental. Então ele já não tem ambição até de grande crescimento. X hectares para ele, né? Não sei lá, o grande portfólio de vocês, se é 800 hectares, se é 1.000, se é 5.000, para ele tá super bem. Né? Mas tem um outro que já tem 10, 15, quer ter 30. Né? Ele quer fazer uma safra e safrinha bem feito, ele quer conseguir um recurso, já não quer fazer com recurso próprio, já quer fazer com recurso de terceiro. O autoestabilidade, o autoconformidade já quer tudo fazer com recurso próprio. Né? Então, entendendo as emoções e cada um entendendo a emoção dele, ele vai ver que também, algumas vezes, isso pode ser um calcanhar de Aquiles nas tomadas de decisão dele. Ah, bacana. Tem um estudo bacana, quem é do mercado financeiro sabe que é a teoria da economia comportamental, né? Perfeito. Todo mundo que é do mercado financeiro, muitas vezes na certificação, isso é exigido, né? Que a gente estude, que a gente entenda. Perfeito. E isso, se eu não me engano, é lá de 1980, algo nesse sentido. E fala que 95% das nossas decisões são baseadas ali com viés comportamental, nas nossas emoções, né? E é interessante porque foi um psicólogo que criou, né? Ele viu o pessoal, naquela época, falou, moçada, eu vou mostrar para vocês, né, pro economista, pro matemático, que de fato as pessoas tomam decisões com base em emoções e não com base em racional. E ele até ganhou uns prêmios Nobel, né, por ter criado, né? O psicólogo ganhou o prêmio Nobel de economia, né? Perfeito, tá vendo? Pô, aí, ó. O pessoal tá estudando, a gente tá estuda bem. Então, por isso que eu quis trazer uma pessoa que entende ali do comportamento, né, e tem essa formação para falar um pouco mais, né, dessa porcentagem, porque 95% é um alto índice, né, pra gente estar tomando essas decisões. Não, perfeito, e é isso que nós temos que entender. Ele falou de várias metodologias e teorias. O que eu tenho que entender, quando eu decido racionalmente, eu estou decidindo pelo meu córtex pré-frontal, é frente do cérebro. Correto. Ou seja, eu preciso fazer análises, eu preciso pensar e ter dúvidas, né? E o que a gente tem que entender, o que nos distingue dos animais irracionais, é que nós, seres humanos, temos dúvidas. Não sabemos muitas das vezes como agir. Ok? Isso, na dúvida, o que eu faço, a gente tem que começar a agradecer a Deus. Falou, eu tenho dúvida, então eu sou um ser humano. Certo. O que ele veio nos trazer é que a maioria das emoções não é tomada pelo córtex pré-frontal, e sim pela minha área que está no meio do cérebro, que é totalmente emocional. Então, 95% das minhas decisões são mais instintivas. Né? Falando para a área da psicologia, eles falam de instinto, e não pulsão de vida, pulsão de morte, como são os animais decidem. Então, o que esse psicólogo quis nos dizer é que 95% das nossas decisões são emocionais. Ou seja, nós não levamos ela para o córtex pré-frontal. Né? Então, sempre tem um fundo emocional, é onde que nós perdemos. Muitas das vezes para fazer negócio. Muitas vezes a gente estuda todo o negócio, planilha tudo, analisa, faz conta, compara com o mercado e esquecemos que muitas vezes eu não tomo a decisão porque 95% das minhas decisões são emocionais. Ou seja, mais uma vez voltando, dentro das emoções existe muita razão para não decidir. E gera um conflito interno, né? E aí ele falou de várias coisas, não sei se você quer abordar alguns temas. Nós vamos falar alguns viés, né? E isso influencia, né? Tipo, se eu sou, muitas vezes, eu vou falar assim, a sensibilidade, o quanto que eu sou provocado diante de uma situação, né? Porque é um instinto meu, eu vou agir rápido, né? Tem muitas pessoas que ela acaba não vendendo, mas internamente ela tá ali, tá com um sentimento interno profundo ali, né? Então, isso existe, né? Bom, falando um pouco dos viés, né? Dessa parte instintiva, trazendo para a parte de comercialização. Legal. Muitas vezes a gente vê essa situação. Eu só vendo por R$150. Olha, não, eu só vendo por 250, por 300. Quando alguém fica com um número na cabeça, isso é um viés comportamental?
Ele pode ser um viés comportamental que eles usam da ancoragem, né? Ele sempre pega como base e aquilo é verdade absoluta para ele. Então, não está aberto a coisas novas, né? E que nós chamamos isso o aprender a aprender. Então, o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Por que muitos hoje agricultores não vão para o próximo nível? Porque não está aberto à aprendizagem. Não está aberto a aprender algo novo. E isso faz parte também do córtex pré-frontal. Que a emoção dele vai dizer, cara, o que te trouxe até aqui, me trouxe até aqui, então tá certo. Então ele não quer mudar. Aí o que é da ancoragem? Sempre eu tenho um número fixo nele e não estou aberto a escutar um consultor, não estou aberto a escutar um relatório, não estou aberto a visualizar aquilo que aconteceu no passado e projetar para o futuro. Né, que é o que vocês fazem muito bem, por sinal, né? Acompanho vocês há mais de 10 anos aí, né? O tempo passa, o tempo passa, né? E aí ele não está predisposto, porque ele determina aquilo e é aquilo. Ou seja, a abertura a novas experiências dessa pessoa pode ser um pouco baixa. Ah, entendi. E tem também outros, né, que, vamos dizer, surgiu uma oportunidade ou algum movimento de mercado. Ah, o João fez, daí o Marcos fez, quer fazer também, aí começa a juntar todo mundo, vai para um lado só, né? Esse aí também é um viés comportamental, né? Nós já até comentamos com ele um pouquinho no início, que chamamos efeito manada, né? Então ele está sempre buscando entender o que está acontecendo, ele vai no efeito manada, eu falo, não vou errar, se está todo mundo indo, então é bom. E ele esquece de olhar que o negócio dele tem a sua singularidade, tem as suas peculiaridades, né? Pela região, talvez pela chuva, ou talvez pela logística, que são várias variáveis que pode acontecer naquele negócio. Correto. O custo de frete, se ele fechou antecipado, se ele deixou para fechar na hora. Aí tem alguns que fecham na hora, aí o pessoal da logística não vai, né? Não entrega, porque ele achou um outro contrato mais barato, mais caro do que ele fechou antecipado, aí ele já vai entender o outro. Ou seja, ele tem que estar sempre aberto, porque a especificidade do negócio dele, da região dele, sempre é cíclico, né? Como a natureza é cíclica, os negócios também são cíclicos. Então, assim, tem que ter muito cuidado realmente com esses efeitos manados que podem acontecer. E é interessante aqui a gente falando de razão e emoção. Agora eu lembrei, teve um produtor rural, olha que interessante. Ele fez a estratégia de comercialização, ele construiu, não Legal. Foi nem a gente. Ele construiu, ele viu a oportunidade do mercado, só que ele não executou. O que será pode ter faltado para esse produtor? Porque ele foi racional. Muito. E aí o mercado movimentou, teve a movimentação de mercado, e aí depois que o mercado movimentou e viu, ele notou que iria ter resultado, né, nessa proteção de preço, ele veio e falou, olha, Rafael, que arrependimento. Então, ele foi racional, só que não executou. O que pode, às vezes, ter faltado para ele, né? Porque o que ficou mais marcante foi o ato de não ter feito, mas depois que o mercado movimentou. Perfeito. Então, o que faltou para ele? Autoconhecimento. Ele tem que saber como ele se auto-sabota. Todas as pessoas têm a forma de se auto-sabotar. Todas as pessoas têm o seu calcanhar de Aquiles. Essa pessoa, seguramente, ela é alta conformidade. Ou seja, é aquela pessoa quando vai ler um livro, ele não lê um livro, ele lê o primeiro livro e o segundo livro para ver se aquele livro estava certo, daquele autor, e ele vai ver uma terceira fonte. Ou seja, ele planilhou, ele vai ver uma outra planilha, ele vai trocar ideia com alguém, e ele fez todo o seu planejamento, toda essa análise. Na maioria das vezes está certo. Mas por quê? Sempre ele tem uma sensação que está faltando algo para ele. Entendi. Exemplo, vamos trazer mais claro à luz do dia, né? Então, todos os fazendeiros aí, o pessoal do agro aí, tem aquele cara do escritório. Correto. Planilhou, faz a planilha. Manda a planilha, falando, calma aí que eu tô checando aqui de novo. Aí ele muda a corzinha, ele muda o número e tal. Aí, terminei, mas agora achei uma falha aqui, eu tenho que melhorar isso e vou te mandar amanhã. Então, sempre os caras do agro têm alguém no escritório que são mais conformes, são muito administrativos, muito financeiros, que sempre está conferindo o que já fez. Certo. E essas pessoas têm um pouco de dificuldade de tomar algumas decisões.
certo? Por isso são autoconformes. Isso pode ter acontecido também com esse exemplo que você trouxe. Ele pode ter grandes exemplos e não conseguir tomar decisão. Então, por isso que eu falo que o primeiro pilar é o autoconhecimento. Puxa, eu já sei como saboto, eu já sei que eu faço 3 coisas, analiso 3 coisas, mas na hora de tomar decisão, eu me auto-saboto. Entendi. Ou seja, aí eu vou encorajá-lo a tomar decisões. Porque Certo. seguramente 97% das decisões dele vão estar certas. Seguramente, cientificamente falando. E você falando aí sobre conformidade, né? E ele teve prejuízo no fisco, mas o que confortou ele foi o fato dele ter, de ter acertado qual que seria a estratégia que iria solucionar. Mas mesmo assim ele levou o prejuízo porque ele não fez, mas o simples fato dele ter visto isso, essa oportunidade, gerou uma conformidade para ele, assim, que parece que ele teve sucesso, né, na operação. E eles realmente têm esse prazer. Você falando, eu lembrei de uma história do meu avô, né? Como falei lá no início, nasci no campo, né? Meu avô uma vez chegou lá em casa e morava numa cidade distinta, nossa, né? E ele chegou lá em casa do nada, falou, Jonas, né? Jonas é meu pai. Falou, Jonas, eu quero falar com fulano de tal. Chamava seu Walter. Por quê? Chamava Nicomedes, meu avô. Por quê? Não, porque eu tô fazendo um negócio. Rapaz, o negócio tá parecendo bom demais. Eu quero conversar com o seu Walter porque ele consegue enxergar atrás do morro. Ou seja, ele já tinha consciência que ele já tinha feito todas as análises. Ele já tinha consciência que a probabilidade daquele negócio dar certo era muito bom, tanto é que foi procurar. Só que, olha, eu tô com dificuldade de tomar decisão e eu não consigo ver o horizonte, eu não consigo ver o que está por diante. Então ele falou, eu quero conversar com fulano de tal, que ele consegue enxergar atrás do morro. O que quer dizer? É uma pessoa totalmente estratégica, é uma pessoa que consegue ver aquilo que eu não vejo. Então, por isso estão as consultorias muitas vezes. As pessoas fazem uma boa análise, faz um bom planejamento, mas muitas vezes, para tomar a decisão, ele tem que encontrar alguém que está vendo algumas coisas de mercado ou distintas para apoiar ele tomar a decisão. Então, eu tenho essa história do meu avô muito clara para a minha vida. Cara, eu posso ter estudado 20 anos de mercado, convivo com vários empresários, né? Mas ter um mentor, participo de mentorias, né, fora do estado, pagamos alguns mentores aí de alguns outros negócios que a gente tem também para vir, porque tem sempre alguém que vai enxergar algo que você não está vendo. Sendo bom o que for, estudando o que for, e isso também eu gosto de falar que chama abertura a novas experiências, esse aprender a aprender. E tá muito consciente que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Essa questão tá muito envolvida com excesso de confiança, porque a pessoa passou os anos, cresceu, conquistou. Isso pode estar gerando, às vezes, um excesso de confiança e atrapalhando ela nas tomadas de decisões. Esse aí já é outro perfil, que já é lá o dominante, que é aquele empresário que toma decisão pelo feeling, sem número, ele vai só na ideia dele, e aí essa pessoa que é o excesso de confiança, que é mais autoritária, né? Ele é sempre o dono razão. Costumamos, talvez o pessoal do agro chame ele de professor do Deus, né? já tive em várias rodinhas aí do agro, aí falando, não, fulano de tal é meio professor de Deus, né? Ou seja, é uma pessoa que também, com outro perfil, sempre a postura dele tem que ser a última palavra. Então, a escuta dele emocionalmente não é tão ativa. Né? E ele sempre quer se posicionar como o melhor, né? Entendi. Que isso também é um fundo emocional. Então, quando a pessoa começa a entender, puxa, será que eu sou sempre o dono da razão? Poxa, já escutei esse feedback, isso que a pessoa está me falando 2 vezes, meu funcionário falou isso para mim, poxa, minha esposa falou isso para mim, meu filho, ele não consegue parar para entender, puxa, será que eu estou errado? Será que eu tenho que mudar? Será que estou gerindo e tomando as decisões da forma certa? Entendi. Então, esse perfil dominante, eles muitas das vezes não têm uma escuta tão ativa. Entendi. Ô, Gleides, como nós estamos falando de comercialização, e comercialização nós temos variação de preço. Né? Então, às vezes num dia sobe 5, no outro dia cai 10, mas a gente está tendo várias variações de preço, oscilação de preço. Esse fato... de agora a gente está passando por um cenário de variações de preço. A gente está vendo alguns produtores querendo acompanhar mais essas variações, as cotações em tela. Esse fato, né, do produtor ficar acompanhando,
Isso pode instigar nele alguma coisa relacionada ao especulativo, por ele ficar olhando, acompanhando, não fazendo nada, acompanhando, não fazendo nada. Ele está vendo o preço, está acompanhando o preço e não fazendo nada. Isso pode gerar algo especulativo nele? Eu vou dividir em 2 etapas. Vai de onde que ele busca informação. Correto. Ele pode ser totalmente especulativo somente se ele está no Zap lá e olhando aquelas informações de 2, 3 minutos, sem nenhum conteúdo realmente técnico, específico e científico e de pessoas que conhecem realmente o mercado. Ou tem pessoas, esse é um perfil, né? Os outros, realmente, eles precisam de muita coisa de mercado, ter um grande conhecimento científico e metodológico sobre aquilo para decidir. Certo. Ou seja, então eu tenho que separar em 2 tipos de perfis, ok? Isso. Tem um caráter hoje muito especulativo, porque as pessoas hoje não estão querendo mais sentar e ler, né? Então, quem estudou na Barça lá, né? Eu tenho, graças a Deus, sou formado nas Barças, né? Nos livros técnicos, grossos. As pessoas gostam um pouco mais disso. Mas o mercado hoje, ele quer ficar rico muito rápido. A pessoa, ela está muito mais preocupada. Eu lembrei do ganso e do ovo de ouro, né? Então, a pessoa hoje está muito mais preocupada em ter o ovo de ouro, né? Que é muito mais especulativo, né, de ter um negócio, que é o ovo de ouro, mas não está preocupado com o ganso, que é o que botou o ovo de ouro. O ganso é um negócio, mas ele é muito mais que um negócio. Ele é uma empresa, ele é algo mais pensado, é algo construído a médio e longo prazo. Ele não está só preocupado com o ovinho de ouro, ele está preocupado com o ganso, que é um negócio mais macro, que é de médio e longo prazo, que vai botar o ovo de ouro. Então, o especulativo, muitas vezes, está querendo só o ovo de ouro ali para ele conseguir trocar o carro, para ele conseguir aumentar mais a cerca do vizinho, os 800 hectares, 1.200 hectares, com o ovo. Mas tem uns que estão preocupados com o ganso. Calma aí, deixa eu preocupar com esse ganso, ver a saúde dele, ver como que ele está, ver se a empresa como um todo, fazer um bom planejamento, seguir as regras, seguir as métricas que eu estipulei. Mesmo que seja a médio e longo prazo, eu estou cuidando da saúde desse ganso, que ele vai me dar vários ovinhos de ouro. Então, nós temos que entender também dessa mentalidade que está no mercado hoje, né? Ah, entendi. E é interessante, agora você falando, a gente vê que para algumas atividades dentro da fazenda, o produtor ele consegue olhar para longo prazo. Por exemplo, eu vou investir em adubação, em perfil de solo, porque eu sei que no longo prazo isso vai me gerar produtividade. Ele tem a tranquilidade, ele não exige. Por exemplo, esse ano eu fiz a aplicação de um produto lá na terra. Esse ano não vai gerar, mas para os próximos 5, 6 anos. Então ele faz esse investimento e olha nos resultados no longo prazo, né? Então ele consegue cuidar bem do ganso. A hora que a gente vem para comercialização, aí muda a história, né? A gente já entra no imediato ali, não. O que eu posso fazer agora para gerar resultado, né? E é interessante, até por isso que quando o mercado ele tem uma oscilação principalmente para baixo, é quando a gente mais é acionado, né? Porque a foto daquele momento é negativa, não é boa. O ovo quebrou, vamos se dizer, né? E aí ele tá com o ganso para cuidar, o ovo quebrou, não gerou resultado. E a gente é muito acionado, principalmente nesses momentos. Até nisso que eu quero trazer essa pergunta, né? Por que nos momentos altos que a gente fala, olha, agora é igual o seguro de vida. Olha, você tem que fazer uma proteção, alguma estratégia quando você tá bem, saudável, tá tudo bem, o preço lá em cima, né? Por que as pessoas muitas vezes entram em contato, principalmente quando dá mal ali, fica e não tem mais saída muitas vezes? É uma pergunta complexa, né? A gente está no dia a dia também, tem os negócios, é aquela coisa, né? Diz que o verdadeiro sábio aprende com os erros dos outros. Correto. Né? Tem o ser humano que consegue ver os outros, ver o mercado, analisou, sentou na Red Agro e não aprendeu. Certo. Né? Ou seja, aí ele vai, o primeiro passo ele errou. Aí no erro ele aprende. Então tem pessoas que não aprendeu com o erro dos outros, que é o verdadeiro sábio. Aí ele vai e erra. Aí tem alguns que aprendem no erro, falou, nossa, agora eu vou começar a seguir isso. E tem um terceiro que mesmo ele errando, ele não aprendeu com os erros dos outros, mesmo ele errando não aprendeu, ele vai errar de novo. Então existem esses 3 ciclos. O que eu costumo falar da próxima fase disso aí? Um é o que nós chamamos de inteligência emocional.
tá? E também que toda crise gera várias oportunidades. Por que eles procuram nós, os consultores, mais na crise? Porque toda crise gera muita oportunidade. Quem é maior tem a tendência de ficar maior, e quem é menor e tem um risco, a tendência dele é ficar menor ainda. Ou seja, eu sou pequeno, tenho que entender que toda crise gera uma oportunidade. Se eu sou pequeno, uma crise antecipa o futuro. Então, se eu estou para quebrar hoje, na crise, que eu ia demorar 3, 4 anos para quebrar, eu vou quebrar com 1 ano, 1 ano e meio. Correto. Se eu ia ficar mais próspero daqui a 5 anos, meu negócio está redondinho, bem planejado, toda crise, em vez de eu demorar 5, 10 anos, eu vou ficar com 3 anos. Então, toda crise antecipa o futuro. Certo? Correto. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que existem as oportunidades aí, e a inteligência emocional, o primeiro nome chama inteligência. Certo. Ou seja, então estou falando que inteligência estou falando que talvez a inteligência emocional, às vezes, ela é muito mais importante que QI. O que você acabou de me falar aqui? Que 95% das vezes aquilo que a gente estuda lá, das decisões são emocionais. Certo. Então, tem um super QI, 120%, 130%, são um cara muito conhecedor das coisas, mas não tem uma outra inteligência, que não é QI, não é só córtex pré-frontal, chama inteligência emocional. Lembra da primeira palavra? Certo. Inteligência. Ou seja, poxa, eu não tenho inteligência. Só que não é QI que eu estou falando inteligência emocional. Ou seja, eu entender aquilo que me prejudica a tomar decisões, por que eu postergo algumas decisões, ou por que eu tomo decisões muito precipitadas e rápidas sem analisar o todo, que talvez está me faltando um tipo de inteligência, e ela é emocional, para eu entender esse mercado nesse momento. Na crise estão buscando, talvez é o cara que já errou uma vez, e ele não quer errar de novo. Ele tem uma abertura a novas experiências. E aí eu acho que é uma grande oportunidade, não só para a Rede Agro, uma grande oportunidade para o produtor mesmo. Certo. E que bom que ele buscou. Né? Quem está do outro lado da mesa como você tem que entender, puxa, que legal, esse cara está aberto a aprender algo novo. Fazer algo diferente. A fazer algo diferente. Ô Gleides, e aqui a gente falou todo dessa parte falou, não tudo, né? Falamos parcialmente dessas partes das emoções. O que o gestor, a pessoa, né, ali, ela pode fazer para desenvolver essas habilidades de inteligência emocional para que ele possa ser uma boa liderança, um bom gestor ali dentro da atividade que ele faz, né? Não só de comercialização, mas em outras áreas também. Legal. Então eu vou fazer uma pergunta. Né? Há quanto tempo você fez uma aula comigo e participou? Lembra quando você foi meu aluno? 2019. E o que isso foi bom para você? Transformou a minha vida, transformou não a forma só profissional, mas a pessoal, que é importante também, né? Isso acaba você aprendendo a lidar consigo mesmo, né? E a gente precisa lidar conosco para depois lidar com os outros e com as tarefas a fazer no dia a dia. Isso. Você pode ter certeza que as pessoas que mais prosperam, que mais crescem, as que mais se autoconhecem. Entende? Então essa mudança da pessoa bem-sucedida, muitas das vezes e tudo, você pode ver que para ela ir para o outro nível, ela se dedicou muito no seu físico, o seu corpo, a sua saúde, e ela se dedicou muito também a se autoconhecer. E foi isso que fez ela levar para o próximo nível. Ou seja, então o que eu posso falar? Cara, busque pessoas altamente preparadas, qualificadas, bons mentores, que sejam boas pessoas. Mesmo falar do mercado financeiro, correto, né? Estão falando, puxa, é uma pessoa boa? É uma pessoa que tem uma boa saúde? É uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional? Porque não vai pegar e vai me ligar lá porque o mercado caiu igual um louco também, porque ele emocionalmente não está bem, até para me informar. Não, é um cara sênior, mesmo quando tá bom e mesmo quando tá na baixa. Opa, esse cara eu quero ter perto, porque ele vai me equalizar para que nós juntos tomamos as melhores decisões pela singularidade do meu negócio. Então, para mim, esse é um grande pilar. Interessante. Muito hoje, a gente lida com o mercado financeiro, muita pressão, né? A gente é pressionado diariamente. Então, de fato, precisa a gente crescer em amadurecimento profissional, aprender a lidar com as situações, aprender a executar em menor tempo, né? Porque no mercado financeiro, 1 minuto é a eternidade para nós. Bom, Gleides,
agradecer você. Nossa, o conteúdo ficou fantástico. Legal. Aí. Eu acho que daria para fazer até uma série aí de gravação, Estamos aí. trazendo mais sobre isso, mas agradeço. E gostaria também, Gleice, de você compartilhar como que as pessoas fazem, né, caso nossos ouvintes queiram acompanhar o seu trabalho e conhecer melhor também da sua empresa, né? Como que eles fazem para ter acesso ao seu trabalho, seja em redes sociais ou em contato? Legal. Então, trabalhei vários anos também no mercado financeiro, né? Fui da central do Sicredi lá, 18 anos atrás. Legal. E hoje nós temos a oportunidade de treinar vários líderes também do mercado financeiro, né? Hoje a gente atende aí uma gama de vários líderes de instituições financeiras aí, tá? Quem quiser me procurar é rufino.gleidson. Né? Quem me conhece um pouco sabe, minha agenda é um pouquinho travada para esse tipo de negócio hoje, né? Por dedicação em outras coisas que nós temos. E a Olame RH. A Olame é uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado, atendemos várias empresas do agronegócio, né? Ajudando essas pessoas com seus líderes, ajudando essas pessoas a tomar decisões do dia a dia, ajudando ele a selecionar um bom executivo, né? Ensinando ele, muitas vezes, e acompanhando eles a montar realmente uma equipe de alta performance lá dentro do campo, lá dentro da fazenda. E hoje a maioria da nossa base de realmente clientes são do agronegócio. Né? Mato Grosso, né? O Mato Grosso realmente é distinto, né? Mas graças a Deus hoje, né, semana retrasada, fiquei uma semana no Rio, né, treinando lá uma equipe de altos executivos, uma empresa de 40 mil funcionários. A gente estava lá, foi eleito para treinar mais de 60 trainees e diretoria, os presidentes também estavam na turma. Ou seja, a gente gosta, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, isso é fato. Né? Então a gente tem o prazer realmente de estar junto, de compartilhar, porque é um momento que realmente isso agrega valor para nós aí. Bom demais. Obrigado mais uma vez, Gleice, por nos ajudar nessa parte de conteúdo. Tenho certeza que vai agregar muito aí pro nosso podcast. E você que nos acompanhou até agora neste momento, né? Peço para vocês seguirem a gente também no Spotify, no YouTube. Esse conteúdo vai estar disponível lá. E peço também para compartilhar, né, para o seu amigo conhecido aí que deseja conhecer um pouco mais aí sobre essas partes das emoções que podem impactar na comercialização agrícola. Também faço o convite para acompanhar o nosso trabalho no nosso Instagram. Nosso Instagram é RedAgro, né? RedAgro se escreve HEDGE Agro. É só ir lá que a gente sempre está postando alguns conteúdos e materiais para que você possa estar sempre informado. Muito obrigado, até o próximo episódio.